Fala, queridos, tranquilos? Eu sou o Pedro Maia, esse é o HQ, etc. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma graphic novel muito legal do Demolidor, que é Demolidor, Amor e Guerra. E no fim das contas, Vanessa é vítima do Rei do Crime? Então bora lá falar um pouco sobre a história da graphic novel. Ela começa com a Vanessa muito doente. A Vanessa é a esposa do Wilson Fisk, do Rei do Crime. Ninguém sabe exatamente o que ela tem, ela só tá acamada, não fala, não se movimenta, e o Wilson Fisk tá cada dia mais preocupado com essa situação. E dentro dessa encruzilhada, né, ele se vê obrigado a agir de alguma forma. E é buscando um profissional, mas não do método tradicional, né? Não levando Vanessa até um consultório, mas mandando seus capangas capturarem um médico que já lida com todo tipo de especialidade, principalmente a mental, para cuidar da Vanessa. Aí seus capangas vão e capturam o médico e sua esposa e o levam para o cativeiro. O médico inicialmente se vê numa situação muito difícil, né? Porque ele não quer ajudar o Wilson Fisk por motivos óbvios, né? Mas ele se vê numa situação delicada porque a sua esposa também foi sequestrada. E a sua esposa é separada dele e ela tem uma deficiência visual, tal qual o Demolidor, né? E o Demolidor, no paralelo, está investigando vários casos de sequestros que estão rolando, inclusive o desse médico. Então, enquanto o médico tenta descobrir o que acontece com a Vanessa, o Demolidor chega até o cativeiro da esposa desse médico e consegue resgatar ela. E ele começa a tentar entender o que aconteceu, né? Com ela. Fica meio que o Matt Murdock ali, como ele tá flertando com todo mundo, sempre, né? Ele sempre tá com uma namorada nova aí, você não entende muito bem se ele tá flertando, se ele tá sendo carinhoso. Mas no fim das contas, a esposa do médico, ela é muito fiel e ela suplica ao Demolidor que investigue o caso e tente resgatar o marido dela, porque ele tá em péssimas mãos, né? Tá nas mãos do rei do crime. Então, o básico do plot é esse: é o Demolidor tentando resgatar esse médico, entendendo toda a situação. Em contraponto, o Wilson Fisk tentando de qualquer forma recuperar a Vanessa, né? E por si só parece uma história meio simples, né? Se a gente olhar por uma perspectiva só dos acontecimentos. Mas o jeito que o Frank Miller conta a história é sensacional. O Frank Miller, ele é o roteirista aqui. Ele foi roteirista do Demolidor durante os anos 80 ali, na fase que basicamente reinventou o Demolidor, né? A mitologia do Demolidor, o Demolidor que a gente conhece hoje das séries e da fase atual dos quadrinhos. Muito é por conta do trabalho que foi feito pelo Frank Miller. E aqui ele traz uma discussão sobre abuso, no fim das contas, né? O abuso de poder por parte do rei do crime, né? E a pressão psicológica que ele passa para Vanessa, de ter essa relação de poder dentro de uma relação amorosa, né? Que no fim das contas é um pouco não, é muito abusiva. Aqui deixa claro que o Wilson Fisk começou a se relacionar com a Vanessa quando ela tinha 15 anos, que ele resgatou ela de um lar que não era muito bom, do meio da criminalidade. A gente sabe que a relação entre o Wilson Fisk, que é o rei do crime, e a Vanessa, ele muda, né, de acordo com quem está escrevendo. Como, por exemplo, a gente pode ver na série mais recente, no Demolidor Renascido, que ali já é uma relação de igual para igual, né? A Vanessa, por horas, se impõe as vontades dela dentro dessa relação. E por outro, o Wilson Fisk também, né? Mas aqui, na realidade dessa graphic novel, fica muito claro que a relação de poder é diferente e a discussão é sobre esse amor doentio que o Wilson Fisk tem pela Vanessa e que ela, no fim das contas, sentiu toda essa doença, né? Em contrapartida, também a gente vê o médico que, por outro lado, também tem uma relação abusiva com a sua esposa, né?
por conta dessa de exercer esse tipo de poder, mas é um poder diferente, não seria um poder social, vamos assim dizer, mas é um poder de dependência, porque de alguma forma, por ter a deficiência, né, e a relação dele ser desde o começo da deficiência da sua esposa, ela se vê totalmente dependente desse médico e ele se aproveita dessa dependência que ele tem para ter uma relação ali não equilibrada, não necessariamente saudável com a sua própria esposa. Então, aqui fica bem explícito o que o Frank Miller quer contar, a história que ele quer contar numa camada mais simples, de uma aventura do Demolidor e do Rei do Crime, e depois numa segunda camada dessas relações amorosas, conflituosas, com essa exerção de poder, né, de um sobre o outro, e o que isso implica na saúde de quem está sofrendo, né? Essa pressão de poder. E a arte também do Bill Sienkiewicz, que é o desenhista aqui, que é o artista, é sensacional. É uma arte pintada. O Bill Sienkiewicz ele já fez vários trabalhos também com o Frank Miller e é um conhecidíssimo nos quadrinhos muito por conta da sua arte. É uma arte bem fluida, linda em alguns painéis por conta dessa pintura. Chega a ser bem fofo, assim, amoroso quando ele quer contar sobre a perspectiva de amor, mas quando ele vai para a perspectiva que a de guerra que seria, né, mas a da criminalidade, a desse sentido de sufocamento, de abuso de alguma forma, ele tem traço mais sombrio, as cores que ele usa também são mais densas, são mais escuras, o que casa com o universo do Demolidor como um todo, né? Enfim, é uma graphic novel excelente para se ter e para se ler. Eu vou deixar o link aqui na descrição da graphic novel, caso você se interesse em comprar ela. Ela redireciona esse link exatamente para a Amazon, para a página desse quadrinho. Então fica à vontade se você quiser adquirir. E eu só agradeço você por assistir esse vídeo. Não esquece de se inscrever porque ajuda muito o nosso canal que ainda é pequeno. Curte e comenta aqui se te interessou essa história e se você já leu, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.